Bom dia, meninos! Dando continuidade à nossa aula sobre paisagens naturais do continente americano e africano, hoje nós vamos trabalhar a questão dos recursos hídricos no continente africano. Deixei até a imagem no fundo para vocês verem aí. Se vocês observar, as cores já de certa forma já denuncia para a gente uma região com escassez de água. Podemos observar aqui, ó, onde predomina nessa região da África, né, o grande deserto do Saara, né, essa região aqui ó, da Namíbia, onde está a presença do deserto da Namíbia, ou seja, o continente africano sofre com uma grande escassez de água. Lembrando que a água ela é um recurso mineral fundamental para a existência da vida, né? Por isso, os continentes que sofrem com a escassez de água vivem aí um dilema muito grande. A água é tão importante que observe para vocês verem que quando nós buscamos vidas em outros planetas, a primeira questão é, existe água lá? Então, ou seja, a água é a fonte para o desenvolvimento e para a existência e para a proliferação da vida. Nós podemos observar aí a proporção da população mundial e o volume de água disponível em cada região aí por continente. Se observarmos, observa aqui, ó, como nós estamos falando da África, a população causa nessa região um chamado estresse hídrico, ou seja, a população acaba sendo maior do que a quantidade disponível de água para ser ofertada. Esse mesmo estresse hídrico a gente verifica também na região asiática, aí, ó, onde a proporção de pessoas é tão grande que acaba gerando aí uma pressão sobre os recursos hídricos muito grande, né? Coisa que não acontece na região da Oceania, onde a população aqui ó, ela é pequena, né? E, no entanto, o volume de água disponível é bem maior. Tá? Na Europa também já verifica-se o estresse hídrico, lá, a quantidade populacional já é bem maior, né, do que o volume de água que está disponível. Na América do Sul, nós observamos também o contrário. Ó, a proporção de água aqui já é bem maior na região do Brasil, aí, né, da Colômbia, Venezuela, em relação à sua população. Nós temos uma população pequena para o grande volume de água que nós temos aqui. Né? O Brasil detém cerca de 13% dos recursos hídricos do mundo, tá? Por isso o Brasil se beneficiou. Nós temos aí os dois grandes aquíferos, um dos maiores do mundo, né? O aquífero do Guarani e o Alter do Chão na região norte. Na América do Norte também já observamos também a situação parecida com a do Brasil. Claro, a situação aqui na América do Sul é melhor, né? Na América do Norte a população também é menor, né? E o volume de água ofertado já é maior também. A distribuição de água no planeta ela é irregular de forma natural. Ou seja, nós temos nos oceanos, aí, como mostra o gráfico, aí, ó, mais de 97, né, 97,5% da água concentrada nos oceanos, água salgada. E água doce própria para beber, nós temos aí 2,5% de água. Desses 2,5% de água disponível no planeta, água potável, onde assim, água doce, essa água distribui também de forma irregular aqui, ó. Quando nós observamos aí, ó, desses 2,5% aqui, ó, cerca de 69,2% dessa água aqui está nas geleiras, ou seja, no Ártico, na Antártida, nas grandes montanhas como do Himalaia, dos Alpes, dos Apeninos, nos Andes. E aqui, ó, águas subterrâneas, nós temos desse 2,5%, 29,6% dela são águas subterrâneas, são os aquíferos que nós temos aí, né? Também nos solos, águas na região de pântanos, regiões também de geadas, né? Que corresponde a cerca de 0,9% da água, tá? E 0,3% são os que se concentram nos rios, né, lagos. A quantidade de água nos rios e lagos são muito pouco. Por isso esse muito pouco aqui, para atender a demanda continental dos países, como nós vimos lá, não é fácil, né? Aqui no Brasil, o uso da água é da seguinte forma. Na irrigação, nós utilizamos aqui ó, cerca de 67,2% de toda a água doce disponível em rios e águas subterrâneas. Abastecimento de animais que nós criamos, né, ou seja, na pecuária, corresponde aí a 11,1% de toda a água disponível.
Abastecimento rural para atender às residências rurais, 2,4%. Da mesma forma, no uso nas termoelétricas, cerca de 0,2%. Essa água nas termoelétricas são as águas colocadas nas caldeiras para aquecer, virar vapor para gerar as turbinas e gerar energia. No abastecimento urbano, ou seja, já consome um pouquinho mais que na área rural, 8,7%. Nós temos grandes áreas urbanas no Brasil que acabam gerando uma certa pressão sobre o meio hídrico, né? Na mineração, na exploração mineral, cerca de 0,8%, né? E na indústria, 9,5%. Então, o grande vilão do consumo de água no Brasil é aqui a irrigação, tá? Totalizando aí, o consumo total é de 1.109 metros cúbicos por segundo de água que é gasto no Brasil. Aqui, nós vamos observar o Mar de Aral. O que era o Mar de Aral antes, na década de 60 para 70, e o Mar de Aral no que ele se tornou hoje. Várias décadas se passaram, né? Hoje nós encontramos o que sobrou do Mar de Aral, que é isso aqui. Isso porque comprova que uma gestão inadequada, né, de determinados gestores podem produzir problemas socioambientais graves de grande magnitude. Na década de 70 para 80, a antiga União Soviética ela utilizou as águas do Mar de Aral para irrigação, ou seja, canalizou as águas do Mar de Aral para a produção irrigada de algodão. Esse uso mal planejado das águas do Aral ocasionou a redução ou encolhimento do mar. Observe que dois rios alimentam essa região que é o Mar do Aral: o Sirdária e o Amudária. As águas nesses rios foram criadas represas com o intuito da utilização das águas. E devido também à canalização das suas águas, reduziu o volume de água que consequentemente chegava no Mar de Aral. Isso, claro, numa região de escassez de água, onde a chuva é pouca, porque é uma região árida. Consequentemente, ao longo do tempo, ocorreu uma redução do volume do mar. Por quê? O mar mantinha aquele volume de água, como nós podemos observar aqui, porque ele recebia a quantidade suficiente dos dois rios e a quantidade de evaporação da água que ele perdia pela evaporação, porque é uma região árida, quente, né, era suprida pela chegada da água dos dois rios. Quando esses dois rios passou a ser utilizado a água para consumo, para produção de energia, para produção agrícola, consequentemente a quantidade de água que passou a chegar nele, como nós podemos observar na segunda imagem aqui, já na década de 80 aqui, já reduziu. O volume de água que ele perdia evaporando agora era maior do que aquele que chegava pelos dois rios, o Sirdária e o Amudária. Então, ao longo do tempo, consequentemente, já observamos já para a década de 90 e no século XXI a redução drástica do Mar de Aral, ou seja, para poder suprir, né, a necessidade econômica da região. Como nós vimos, pessoal, a má gestão dos recursos hídricos, como é o caso do Mar de Aral, pode causar danos irreversíveis ao meio habitat, né? E, consequentemente, danos que talvez sejam irrecuperáveis. Ele se localiza na região asiática, aqui, Ele fica no Cazaquistão. Aqui está o lago do qual nós falamos, o Mar de Aral. Esse Mar de Aral, nós falamos, ele já era bem maior, né, do que na realidade ele é hoje. Então, nós podemos observar aqui, o Sirdária, o Amudária, os dois rios que deságua aqui no Mar de Aral. No passado, toda essa região aqui, era coberta, esses dois lagos se uniam um ao outro e cobria toda essa vastidão aqui, toda essa área aqui era coberta por água. Hoje, isso aqui todo ele é formado de uma grande areia, quantidade de areia aí, um areial, né? No continente americano, existe também o compartilhamento de água, mesmo que aqui a escassez de água seja menor, né, bem, né, menor em relação ao continente africano, existem regiões onde é necessário fazer esse compartilhamento de água. Vamos dar o exemplo do Canadá e Estados Unidos, que compartilham os grandes lagos.
uma região de fronteira. Então, ou seja, parte dos Grandes Lagos pertence ao território canadense e parte pertence ao território americano. Então, ambos utilizam esses mesmos corpos de água para finalidades às vezes semelhantes, como transporte de pessoas, de cargas, de mercadorias e também para o uso pesqueiro e lazer. No caso, nesse compartilhamento de água aqui na América, ele ocorre de forma pacífica entre os dois países. Outro exemplo de compartilhamento de água se dá nas regiões andinas, na fronteira entre o Peru e a Bolívia, o lago Titicaca. Esse lago se localiza a grande altitude, ou seja, a mais de 5.000 metros de altitude. E, no entanto, é um lago de origem glacial, ou seja, do derretimento das geleiras de milhares de anos que se acumularam naquelas partes mais baixas, formando o grande lago Titicaca. No caso aqui, esses dois países compartilham o uso pacífico da água para fins, né, de uso seja doméstico, para uso comercial e também para a pesca também, que é utilizada nessas regiões aí. No entorno dele, podemos observar aqui, ó, nas regiões peruanas, várias cidades se localizam em próximo aí, ó, Cusco, Juliaca, Puno, Ileive. Ao do lado boliviano, nós encontramos várias outras cidades também. Então, ou seja, além de utilizar, né, como fonte de lazer também, né, onde a população também aproveita a presença do lago, esse lago também ele serve aí, né, como vamos dizer, um oásis no meio do deserto, porque essa região andina, ela de certa forma, ela é beneficiada pela presença do lago aí. Bom, um problema comum em várias regiões do mundo está a questão do acesso ao saneamento e água de qualidade. Esse mapa, quando a gente observa ele, nós podemos fazer essa comparação. Os países que estão de marrom mais escuros aí, ó, eles são onde a população em porcentagem tem menor acesso ao saneamento, ou seja, significa que menos que 50% da população tem saneamento de qualidade. E da mesma forma, água de qualidade. Esse problema ele é comum tanto aqui no Brasil, na América Latina, né, como também no continente africano. Principalmente no que se diz respeito à água potável, onde pequena parcela da população tem acesso à água de qualidade. E aí isso vai refletir lá, claro, na questão da qualidade de vida. Em grande parte, o esgoto doméstico, tanto em algumas partes do Brasil, como em grande parte das regiões africanas, essas regiões de marrom, que é a região que nós chamamos de África subsaariana, que está abaixo do Saara, são comum eles jogarem o esgoto a céu aberto, né? Ou seja, onde as crianças brincam sobre aquele resíduo ali. Tanto na América Latina quanto em várias regiões do mundo, vem se abrindo debate em relação à questão hídrica no mundo. Porque a água hoje ela também passou a ser comercializada, né? Empresas estrangeiras hoje comercializam a água como se fosse petróleo, como se fosse combustível, né? Então, ou seja, hoje alguns acreditam que grande parte dessa desigualdade em acesso à água e da questão da pobreza e do acesso à água potável está ligado a essa política de que a água também tem que ser comercializada. Mas o importante é ter em mente que não existe uma solução pronta, não existe um modelo pronto e acabado para resolver a questão da solução do problema da água. Essa situação ela requer muito debate, muita participação em fórum, em grupos, em pessoas conhecidas do assunto, para que possa encontrar soluções no contexto que se refere à escassez de água no mundo, para tentar solucionar da forma melhor e pacífica a questão da água no planeta e acesso a essa água também. Nós ficamos por aqui hoje, pessoal. Então, até a nossa próxima aula.